Evangelho de Juan, capítulo 10. Já hemos escuchado a leitura de alguns versículos deste capítulo. Evangelho de Juan, capítulo 10. Vamos a escuchar a leitura da palavra de Deus, do versículo 11 ao versículo 18, e depois do versículo 25 ao versículo 30. Eu vou pedir a nosso irmão presbítero Fernando que, por favor, nos dirija nesta leitura. Evangelho de Juan, capítulo 10, do versículo 11 ao 18 e do versículo 25 ao versículo 30. Por favor, irmão. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no están en este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús me respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y les sigo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Graças, irmão. Oremos. Senhor, ajuda-nos a ver a Cristo neste passagem. Ajuda-nos a entender tu palavra. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. El mundo sempre ha tenido importantes líderes religiosos. Buda entre los orientales, Mahoma entre los musulmanes y Gandhi entre los indios son algunos de los más populares. Uno que se tornou conhecido entre aqueles que têm mais de 50 anos foi Jim Jones, um religioso estadunidense que organizou uma comunidade na selva de Guiana. El dia 18 de novembro de 1978, Jim Jones ordenou o suicídio massivo de seus discípulos. Les dijo lo siguiente: la muerte solo era el tránsito a outro nível. Isto não é um suicídio, sino um acto revolucionário. Foi o que dijo Jim Jones a seus discípulos. Em obediência a seu maestro, 917 pessoas se mataram. Em los dias do Novo Testamento, apareceram vários líderes messiânicos, homens que se apresentavam como salvadores de los judíos, libertadores del yugo romano. Al menos dois são mencionados por Gamaliel no livro de Hechos. Teudas,
a quien se unieron unas 400 personas. Registros extrabíblicos, es decir, informaciones extraídas de livros diversos, señalam que Teudas, que se declarava profeta, convenció a las masas que tomaran sus posesiones y les siguieron hasta el río Jordán. A una orden suya, el río se separaría en dos y proporcionaría un vado por el cual la gente pasaría con facilidad. Pero Teudas foi muerto e todos os que lhe obedeciam foram dispersados e reduzidos a nada. Depois, nos recuerda el mismo Gamaliel, se levantou Judas el Galileu e levou em pos de si a muito pueblo. Pereceu também ele, e todos os que lhe obedeciam foram dispersados. En el capítulo 10 de Juan, una vez más, nuestro Salvador confronta a los líderes religiosos más influyentes en Israel, los fariseos. El discurso en el cual Jesús se identifica como el buen pastor foi pronunciado delante de ellos, delante de los fariseos. Tras escuchar las palabras que Cristo dirigió al hombre que había sido sanado de ceguera física y espiritual, los fariseos preguntan: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Capítulo 9, versículo 40. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Al responderles, Jesús hace dos contrastes, dos diferencias. La primera, entre el pastor y el ladrón. El pastor entra por la puerta. El ladrón salta el cerco para robar el rebaño ovejuno, que reúne machos, hembras y cachorros, o sea, carneros, ovejas y corderos. Y justamente porque el ladrón salta el cerco, es un salteador. El segundo contraste, la segunda diferencia que Jesús hace, es entre el pastor y el asalariado. El pastor su vida da por las ovejas. A su vez, el asalariado ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El contexto, es decir, si miramos bien los versículos que anteceden la declaración de Jesús, en la cual afirma que es el buen pastor, los versículos que anteceden y los versículos posteriores, si miramos bien, no vamos a tener duda de que los ladrones y salteadores del versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No vamos a tener dudas de que estos ladrones y salteadores son los líderes religiosos de Israel, especialmente los fariseos, que eram conhecidos por el pueblo, mesmo antes que Jesús iniciara su ministerio. La forma como ellos trataram aquele que había sido ciego, ¿se acuerdan? Lo reprendieron y lo expulsaron, lo vimos el domingo pasado. La forma como trataram al ex ciego demuestra que não se preocupavam com as ovelhas de la casa de Israel. Incluso, quando les convenia, os fariseus apelavam ao cohecho e a la violência, como lo hicieron com o próprio Cristo al sobornar Judas. Lo que Jesus declara aqui é que, a diferença de los malos pastores, ele é o buen pastor. Pero, ¿por que é Jesus o buen pastor? É isso que veremos hoje. Há al menos 5 razones, 5 bases que nos permitem entender
Porque Jesús es el buen pastor. Porque Jesús es el buen pastor e não Gandhi, e não Mahoma, e não Buda, e não el pastor de tu congregação, e não, certo, el cantante mais famoso que te gusta, e não el filósofo ou el líder político que mais lhe cai bem. A primeira razão por que Jesus é o bom pastor é porque Jesus se sacrificou por suas ovejas. Versículo 11: Eu sou o bom pastor sua vida dá por las ovejas. Versículo 15, segunda parte: e pongo mi vida por las ovejas. Em la história da humanidade, existem pessoas que sacrificaram sua vida por um ideal, seja de natureza política, ideológica, revolucionária, etc. Existem os heróis que morreram em defesa de sua pátria, por exemplo, Arthur Prat. Aunque se pueda valorar as ações de alguns que sacrificaram suas vidas por uma causa nobre, nenhum de eles foi bueno a los ojos de Deus. Ou seja, sem pecado. Sim, é certo que, segundo a perspectiva humana, existem pessoas buenas. Pela perspectiva humana, é falha. Solamente vê o exterior, e às vezes mal. E suele evaluar as pessoas basado em critérios subjetivos, critérios muito personais, muito particulares. Lo que a mim me gusta, por exemplo, pode não agradar a ti. Se queremos evaluar corretamente os seres humanos, devemos fazê-lo à luz de los princípios de aquele que criou a humanidade, Deus. E para Deus só existe um que é bueno, Cristo Jesus. Diz a Bíblia que aparte de Jesus não há justo, nem a uno, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a una se hicieron inúteis. Não há quem haga lo bueno, não há nem sequer um. Jesus foi concebido sem pecado, a diferença de ti e de mim, e de todos os demais seres humanos. Não só Jesus foi concebido sem pecado, sino que viveu sem pecar, e por isso pudo voluntariamente dar sua vida por las ovelhas. Ele la puso por elas, como hemos leído al final do versículo 15, e pongo mi vida por las ovelhas. Ou seja, assumiu o pecado de las ovelhas, se deu por nós. Os fariseus, quase sem exceção, explotavam o pueblo, eram mercenários. Jesus não. Percebam que todos que morreram por alguma causa jamais volveram a viver. Arthur Prat ha ressuscitado? Buda ha ressuscitado? Gandhi? Che Guevara? Elvis Presley? Michael Jackson? Um jogador muito famoso, Maradona? Ninguém ha ressuscitado. Jesus sim. Ele ressuscitou. Lo que disse nos versículos 17 e 18: por isso me ama el Padre, porque eu pongo minha vida para volverla a tomar. Nada me la quita, sino que eu de mim mesmo la pongo. Tenho poder para ponerla e tenho poder para volverla a tomar. O que Jesus afirma nestes versículos se cumpriu. Nadie ha sacrificado sua vida como Jesus. Jesus é único, é o caminho, a verdade e a vida. Jamás hubo, ni jamás habrá
alguém semelhante a Jesus. Fíjense que durante séculos, na época do Antigo Testamento, as ovelhas eram sacrificadas para que o pecado do povo fosse perdonado. Aqui vimos o pastor morrendo em lugar das ovelhas. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Jesus morreu para perdonar tus pecados e os meus. Em segundo lugar, Jesus é o bom pastor porque conhece intimamente as suas ovelhas. 14, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conosco mis ovelhas e as minhas me conhecem. 27, segunda parte. E eu las conozco. En el Evangelho de Juan, conhecer significa mais que ter consciência. Conhecer significa relacionar-se. Capítulo 17, versículo 3 afirma: E esta é a vida eterna, que te conozco a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesucristo, a quem has enviado. Em resumo, conhecer a Deus é relacionar-se com Ele. Para melhor entender o que significa dizer que o pastor conhece intimamente as suas ovelhas, devemos ter presente que os judeus e seus ancestrales, seus antepassados, levavam ciclos cuidando de ovelhas. Eles dominavam a técnica do pastoreio de carneiros, de ovelhas e de cordeiros. Abel, Lot, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacob, Moisés e Davi, todos foram pastores de ovelhas. Os pastores conheciam as ovelhas individualmente. Al decir, em los versículos 2 e 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, e las ovejas oem su voz, e as suas ovejas llama por nome e las saca. Al decir isto, que el pastor suas ovejas llama por nome, Jesus não estava exagerando as coisas. Não é uma frase para a prensa. Jesus conhece a cada um de nós outros de maneira profunda e personal. Jesus conhece a ti e a mim melhor que nós outros mesmos. Tu dudas? Quando foi a ver o Messias por primeira vez, antes que o irmão de Andrés dijera qualquer palavra, Jesus declarou: Tu eres Simão, filho de Jonás, tu serás chamado Cefas. Quando Jesus visitou a cidade de Jericó, o jefe de los publicanos, sendo um homem de baixa estatura, subiu a um árvore sicômoro para ver-lhe. Diz a Bíblia que, quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, le viu e lhe disse: Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoje é necessário que posse eu em tu casa. Uma sierva del Senhor, que orava junto ao sepulcro, viu Jesus, pero não o reconheceu porque pensava tratar-se del hortelano. Escutem o que passou. Jesus lhe disse: Maria. Volviendo-se ella, lhe disse: Rabuni, que quer dizer maestro. Quando escutou seu nome dito por Jesus, se deu conta que não era el hortelano, sino o próprio Senhor ressuscitado. Uno mais. Quando Jesus viu a Natanael, que se lhe acercava, disse dele: É aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Lhe disse Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus e lhe disse: Antes que Felipe te chamara, quando estavas debaixo de la higuera, te vi. Respondeu Natanael e lhe disse: Rabi, tu eres o Hijo de Deus, tu eres o Rei de Israel. Jesus nos conhece tão bem que já não nos chama siervos, porque o siervo não sabe o que hace o Senhor, pero nos ha chamado amigos, porque todas as coisas que ele ouviu de seu Padre, ele ha dado a conhecer, nos ha dado a conhecer. Jesus conhece tus medos, tus angústias, tus secretos.
As coisas que habitam tu pensamento, que tu jamás has considerado a possibilidade de revelar a alguém, Jesus lá conhece. Lo que tu estás pensando agora, Ele lo sabe. Las preocupações que han afligido tu coração, Jesus sabe de tudo. Jesus, además de haver se sacrificado por suas ovelhas, Jesus conhece intimamente as suas ovelhas. E a terceira razão por la qual Jesus é o bom pastor, é porque Jesus conduz, guia suas ovelhas. Jesus não solamente nos ha salvado, sacado de la basura, sacado do mundo de las tinieblas. Jesus não solamente nos ha salvado, sino que, además, nos ha mostrado o caminho, nos ha entregado lo necessário para que podamos seguir adelante. Versículo 16. Também tenho outras ovelhas que não são de este redil, aquelas também devo trazer, e oirão minha voz. E haverá um rebanho, um pastor. Versículo 27. Mis ovelhas oem minha voz, e eu las conozco, e me siguen. A imagem que muitos têm de uma oveja é la de um animal tierno e dulce. É provável que alguns de nós tenham esta imagem de la oveja, um animal tierno, dulce, certo? É uma imagem mais ou menos verdadeira, ou seja, um pouco mentirosa. Ovelhas não são animais de grande inteligência, suelen ser tercas e tendem a colocar-se em grandes perigos. O predicador Juan Wesley dizia que ovelhas são propensas a perder-se. Creio que cada um que haga o exercício de evaluar a si mesmo chegará à conclusão que as ovelhas do rebanho de Cristo são manhosas, a vezes porfiadas, a vezes sensíveis, frágeis, pecadoras perdonadas, que a vezes vuelven a cometer alguns de los mesmos pecados por los quais já pediram perdão, orgulhosas, tercas, murmuradoras, creyentes duros de serviço, é decir, rebeldes. Serviço é esta parte do corpo, certo? Tener dura serviço é ser uma pessoa que não é flexível, é uma pessoa terca, rebelde, obstinada no erro. Pastor, por favor, pare. Não sigas. Me ofendi. Se te ofendiste, te vou responder com as palavras de Spurgeon, o predicador inglês do século XIX. Hermano, se algum homem pensa mal de ti, não te enojes com ele, porque tu eres pior de lo que ele pensa que eres. Se te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque se te conheciera melhor, poderia cambiar a acusação e não saldrías beneficiado por este cambio. Se pintam um quadro moral de ti e és feio, estate satisfecho, porque todavia necessitaria uns toques de negro para acercar-se mais à realidade. Em resumo, o que Spurgeon dijo é que tu e eu somos piores de lo que podem comentar ou dizer. Pero há uma boa notícia. Todavia não me has perdonado, há uma boa notícia. Em la igreja, a diferença de las cerimônias de matrimônio a las quales hemos ido, la belleza não está em la novia, sino en el novio. La igreja não é perfeita, sino su cabeça. Mis hermanos e hermanas, não é por obras nuestras, para que nadie se glorie, é por graça.
Sem Cristo, tu eres um pecador miserável, obstinado. Nem mesmo oveja eres um tivo. Pero em Cristo, somos ovejas del Senhor e formamos parte deste redil. Este redil abarca mais que os israelitas. Ele mesmo dijo, há ovejas de outro redil. Es decir, la salvación no está restringida a un pueblo, a una nación. Como ya les comenté, nuestra congregación es un trocito del reino de Dios. Hay chilenos de varias partes del país, hay hermanos de Perú, de Colombia, de Brasil, hasta poco de Corea del Sur, hay una de México. E graças a Deus não há, não vou dizer. Pero ustedes, Larissa los denunciou. Em quarto lugar, Jesus é o bom pastor porque garantiza a vida eterna a suas ovelhas. 28. E eu lhes dou vida eterna e não perecerão jamais. Vou acá a correr porque o tempo sempre está em conta de los pastores. A vida eterna não é conquistada por obras humanas, é um regalo de graça. A vida eterna é a vida que radica em Deus, que empieza en el dia de la conversión e que não termina. É vida de salvação, de seguridade em Cristo. É a capacidade de experimentar o amor e a paz de Deus. E os que estão fora do rebanho jamais poderão experimentar. A vida eterna é uma condição que difiere de la vida terrenal. Jesus é o bom pastor porque a vida que regala suas ovelhas les saca del poder del pecado e les libra de la ira venidera del Senhor, que se manifestará en el final de los tiempos. Jesus não solamente nos ha salvado, nos ha sacado del mundo, Jesus nos ha entregado uma direção, Jesus nos garantiza a vida eterna, Jesus nos conhece intimamente. E por último, Jesus também é o bom pastor, porque nadie pode separá-lo de suas ovelhas. Segunda parte do versículo 28. Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio é maior que todos, e nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre e el Hijo garantizam seguridade eterna. William Barclay, comentarista bíblico, nos aclara que dicha seguridade, a seguridade eterna, não significa que as ovelhas de Cristo estén exentas de dolor, de sofrimento e de muerte. Significa, sim, que nos momentos de maior aflicção, elas não perdem a consciência de que os braços amorosos do Senhor las rodeiam e las sostienen. Ustedes sabem, hemos orado como congregação por este tema, que minha madre se encontra sedada em estado crítico há quase 2 semanas. Os médicos nos han dicho que existe a possibilidade que minha mamá siga assim por sempre. Pode ser que despierte em algum momento. Pode ser que despierte e tenha sequelas muito sérias e graves. Em resumo, é uma situação que está aberta, que assim, é um cenário no qual tudo pode passar. Meu irmão e minha irmã se han turnado na clínica durante todo este tempo, certo? Meu irmão e minha irmã han estado aí com minha mamá. A escena que os olhos de minha irmã e minha irmã veem não é a melhor.
Nuestra madre en una cama, sedada, con un tubo en la boca, con una válvula, porque le cortaron el cráneo, le hicieron un corte, para que a partir, a través de la válvula, salga el líquido, producto del sangramiento. A los que não sabem, minha mamá foi submetida a uma operação para que lhe fora quitada um aneurisma, e o aneurisma, durante o procedimento, se rompeu, isso produz um sangramento, e desde então, hace quase 2 semanas, está sedada. Minha irmã, especialmente minha irmã, está muito afligida e sensível. Certo? Pero, mis hermanos e irmãs, uma coisa que nos ha consolado e confortado é a seguinte: a vida de nossa madre, su cuerpo e su alma, estão bajo el cuidado del Senhor. Mi oração ha sido: Senhor, restaura mi madre. Sin embargo, ayúdanos a aceptar tu voluntad e a gozarnos en ella. A palavra de Deus afirma, mis hermanos e irmãs, por lo qual estou seguro de que nem a muerte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem lo presente, nem lo porvenir, nem lo alto, nem lo profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Hemos aprendido ou recordado hoje que Jesus é o bom pastor. E nesse marco, o apóstolo Pedro afirma que Jesus é o príncipe de los pastores. E o autor da epístola aos Hebreus lo descreve como o grande pastor de las ovejas. De hecho, Jesus é nosso pastor, porque se sacrificou por suas ovejas, porque conhece intimamente a suas ovejas, porque conduce a suas ovejas, porque les garantiza a vida eterna e porque nadie pode separar-lo de suas ovejas. A reação de muitos que escutaram o discurso de Jesus foi de incredulidade, incluso de blasfêmia, certo? Hemos leído acá, certo? No capítulo 10, versículo 20, muitos de ellos decían: demônio tiene e está fuera de si. ¿Por qué le oís? Pero a pergunta para concluir o sermão que quero fazer é: qual é tu reação ante a declaração e a realidade de que Jesus é o bom pastor? Encomienda a Jeová tu caminho e confia nele, e ele hará. Se você já encomendou tu caminho a Jeová, amém. Se já lo hizo, vuelva a entrar por la puerta para renovar suas forças. Jesus disse: el que por mim entrar será salvo, e entrará e saldrá, e hallará pastos. E se todavia não has hecho, há tempo, a oportunidade está para entregar tu vida a Cristo e reconhecê-lo como tu suficiente Salvador, como tu bom pastor. A verdadeira oveja de Cristo ouve sua voz e le sigue. Hemos aprendido no texto. Le sigue independiente de la situação. O Salmo 23 menciona lugares de delicados pastos e el valle de sombra de la muerte. O Senhor é nosso pastor, tanto em lugares de delicados pastos, como também en el valle de sombra de la muerte. Amém. Oremos. Graças, Senhor, porque Jesus é nosso bom pastor. Está conosco durante todo o tempo del peregrinaje. Está conosco em lugares de delicados pastos e também, ó Deus, en el valle de sombra de la muerte. Graças, Senhor, porque em Jesus temos seguridade eterna, temos vida, temos salvação, temos a guia correta. Graças, Senhor, por la igreja,
por este rebanho formado, ó Deus, por pessoas que são imperfeitas, que são muitas vezes tercas, rebeldes, desobedientes, murmuradoras, pero por pessoas que são amadas por Ti, Padre, porque a salvação é por graça, é um regalo tuyo. Graças, Senhor, por Jesus. Amém.